Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, queridos ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Começamos agora mais um Vida Positiva. Sejam todos muito bem-vindos, porque esse espaço é preparado com muito carinho para acolher e para fazer a gente refletir sobre o nosso dia a dia, para que a gente possa perceber os novos caminhos que surgem à nossa frente. E eu quero falar uma coisa, porque esse programa foi inspirado pela minha vinda da semana passada. Quando eu vinha para a rádio semana passada, eu passei pela avenida aqui e eu percebi uma cerejeira em flor. A cerejeira estava completamente florida. E aquilo me deixou surpresa. Nossa, justamente nessa época mais fria, a cerejeira floresceu. E aquela imagem, ela permaneceu comigo durante muito tempo, porque no inverno, no período de reservar seiva, ela já estava oferecendo flores. Essa imagem ficou comigo durante um bom tempo, aquela sexta-feira. E aí eu fiquei pensando, o que é que esta imagem quer dizer para mim? E logo, no final da noite, claro que a resposta veio. Porque quando a gente faz um questionamento à mente, mesmo que não venha a resposta na hora, aquilo fica armazenado para que uma hora a resposta surja. E quando ela surgiu, ela veio como? Eu entendi que o fato dela não sair dos meus pensamentos trazia uma informação preciosa que eu precisava compartilhar com vocês, que é os ciclos que nós temos na vida, assim como a natureza, nós também temos os nossos ciclos. Então, hoje é sobre isso que eu quero convidar vocês a me acompanhar. Vamos nessa? E eu volto à imagem da cerejeira, porque me fez pensar, ela floresceu no inverno. A cerejeira costuma florescer na primavera, as flores surgem na primavera. É quando a gente espera que as árvores estejam floridas, que a cerejeira mostre suas flores delicadas e que encante nossos olhos. E ela fez justamente ao contrário, ela floresceu no inverno. E ela florescer no inverno me chama a atenção para algo muito especial. Talvez por isso ela tenha me tocado tanto. Porque eu esperava, era uma coisa comum, eu esperava ela florescer na primavera. E ela saiu realmente da minha expectativa. E a pergunta é, quantas vezes as coisas saem da nossa expectativa e a gente não sabe como fazer? Nós criamos expectativas que as coisas deveriam ser assim e elas não são. Porque a gente acha que tudo tem que ter um tempo certo da nossa concepção, da nossa maneira de ser. E não é assim que funciona. Não é da maneira que a gente quer, é da maneira que tem que ser. Porque a vida, ela escolhe caminhos diferentes do que a gente pensou que poderia ser. Você já pensou sobre isso? Você já percebeu quantas vezes a natureza nos informa que um ciclo novo está chegando? E isso, a natureza, o fato dela mudar, ele obedece de certa forma em um calendário, mas nem sempre ela obedece o calendário nosso.
ela obedece o calendário interno, ela vive simplesmente seus ciclos. E isso é algo que a gente precisa respeitar. Respeitar cada ciclo. Nós precisamos entender que todos nós temos os ciclos, a natureza, o ser humano, todos. E cada um deve respeitar os seus ciclos. Assim como a cerejeira que resolveu florescer no inverno. E essa imagem é muito linda, ela me acompanha. Quando eu falo aqui, ela está aqui comigo, eu estou percebendo a cerejeira. Eu fechar os olhos e eu consigo vê-la ali na avenida. E aí, a gente pensa assim, né? Tem dias, tem épocas, tem períodos da vida que tudo parece muito florido, muito aberto, muito alegre. E nem sempre a gente se dá conta, quando a coisa muda, que são ciclos e que a gente não aproveitou o suficiente aquele pedaço. Então, eu convido você a perceber, assim como o dia sai de à noite, as marés vão e vêm, a perceber as mudanças que existem na nossa vida. Olhem, vamos voltar à nossa reflexão sobre a árvore, sobre a cerejeira. A cerejeira teve um tempo em que ela era semente, teve um tempo que ela cresceu, armazenou seiva, brotou, para depois criar mais forças, seus galhos mais fortes e florescer. Nós somos exatamente a mesma coisa. Tudo acontece no seu tempo. Não podemos apressar esse processo. Esse processo é como a natureza. Cada um sente quando sair de um ciclo para entrar em outro. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, né? Tem época que a gente é só flor. Tudo é alegre, tudo é fácil, tudo é bonito, perfumado. E aí a natureza vem e nos mostra que as cores mudam, as folhas escurecem mais e o ciclo se fecha da primavera para dar lugar ao verão. Discretamente, ela não faz barulho e ela faz o seu ciclo. Na vida, nós precisamos aprender a fazer exatamente isso, a perceber as mudanças e dar vazão a isso sem muito barulho, sem muito desespero de sair de um ciclo para outro, ou quando se está numa situação mais de dificuldades, compreender que existe uma luz no fim do túnel. Lembra disso? Esse fato de estar sempre consciente de que a vida é feita de ciclos nos faz estar mais conscientes no dia de hoje, ter mais consciência da vida que está sendo feita agora, do processo que nós estamos vivendo agora, de eu estar aqui conversando com você nesse momento. Muitas vezes, a gente precisa perceber que os ciclos, eles vêm para nos movimentar. Os ciclos vêm para nos fazer seguir adiante. Nós não podemos permanecer simplesmente só na primavera porque nós gostamos da primavera, ou permanecer só no verão porque nós gostamos só do verão. Ou, como no meu caso, que eu... obrigada, Manuel. No meu caso, que eu adoro o inverno. Então, tudo são ciclos. Cada ciclo muda a experiência. Você já viu quantas vezes uma foto de uma árvore, as 4 fotos das estações, a mesma árvore com as 4 estações. Olha a diferença. A raiz é a mesma, o caule é a mesma, a árvore é a mesma, mas
imagens que aparecem são diferentes. E eu percebo, assim, como terapeuta, que nos períodos de inverno que a gente tem, que são os períodos de mais dificuldades, são os períodos que nós enfrentamos os obstáculos, são os períodos mais fortes e também que a gente ultrapassa, mas também são os períodos que nos dão mais base, mais confiança, mais fé, mais coragem em nós mesmos, mais confiança em nós mesmos e mais coragem para seguir adiante. Às vezes as pessoas pensam assim, ai, não deu certo, que ruim, ai, porque a pessoa fica reclamando o tempo inteiro. O que ela fica armazenando? De que seiva ela fica armazenando nesse inverno? Essa seiva é o que vai dar gás para a primavera, para florescer. Então, procure não guardar seiva que bloqueie o seu crescimento. Procure armazenar seiva que faça você florescer. E esse florescer é permitir-se passar por todos os estágios. É permitir-se viver cada experiência. Passar o inverno, passar a primavera, passar o verão. Deixar o que não agrega, desfolhar, desapegar, no caso nosso, né? A natureza desfolha, a gente desapega. E desapegar também dói. Desapegar também exige coragem, esperança, confiança e acreditar no nosso potencial. Uma autoestima elevada é o que vai fazer a gente desapegar sem muita dor. O importante é que em cada estação que chega, tem uma que vai, e a gente precisa aprender a se despedir de cada uma delas, sabendo que elas vão voltar, porque a vida não é uma linha reta. A vida não é uma linha reta. A vida traz todas aquelas situações que nós precisamos vivenciar para passar para o ciclo seguinte. E isso é o que nós precisamos aprender. Sabe quando foi que eu mais aprendi? Quando eu fracassei. Quando eu precisei buscar luz onde eu ainda não via claridade. Foi aí que eu me fortaleci. Foi no meu inverno que eu soube armazenar seiva para florescer, brotar e trazer flores para o meu dia a dia. Lembre-se disso. Enquanto alguns ficam presos ao inverno e reclamando, nós podemos fazer a diferença, outros podem fazer a diferença e armazenar seiva para mais tarde florescer. Compreender que a vida é feita de ciclos é algo que traz uma sabedoria que a gente leva por toda a vida. Não guardar, e olha só, o outono da vida, o que é? O outono da vida é não guardar mágoas, não guardar culpas, rancores. Não é esquecer, é simplesmente ressignificar essas situações para você não carregar mais peso. Porque quando a árvore desfolha, ela está largando o quê? Aquilo que não contribui mais para a vida dela naquele momento, e ela dá passagem ao quê? Ao inverno, para as novas seivas chegarem. Então, é tudo com muita sabedoria. A natureza, ela traz essa sabedoria de mostrar como tudo é possível. Quando bem regado, quando bem cuidado, quando nós temos um olhar direcionado a ela. E talvez seja esse
o grande chamado que a gente precisa fazer. Por quê? Porque nós precisamos olhar para nós, perceber as nossas dificuldades, criar nossas defesas e seguir adiante. E quanto mais a gente percebe a natureza, mais a gente começa a entender a nossa natureza interna. Lembre-se sempre, quando você olhar a árvore, sabe aquelas 4 imagens que a gente comentou? Primavera, verão, outono e inverno? Quando ela está no outono, que ela está desfolhada, ou quando ela está lá florida, é a mesma árvore. Nós somos o mesmo ser. Nós estamos passando por ciclos. Ciclos que se repetem, ciclos que, se bem ressignificados, nos servem de fortaleza para seguir adiante. É um trabalho silencioso, mas que rende muitas flores e frutos. E essa imagem da árvore, ela me comove muito, porque ela sempre lembra que tudo pode ser transformado. Que a vida pode ser diferente, basta a gente olhar de uma forma diferente. Nossos períodos nós atravessamos da mesma forma. Assim como a árvore, a gente observa as 4 estações da árvore, a nossa vida também. De manhã a gente está triste, de tarde a gente está rindo, à noite a gente está cansado. Ciclos. Como nós estamos reagindo a tudo isso? Como nós estamos reorganizando nossos pensamentos? Como nós estamos ressignificando nossas perdas? Como nós estamos reconstruindo o nosso caminhar? Como nós estamos alimentando a nossa esperança na vida? Ou simplesmente fazer uma análise muito mais ampla, como nós estamos trabalhando as nossas forças internas. Porque talvez essa seja a grande resposta. E quando a gente encontrar essa resposta, muita coisa muda. Muita coisa se transforma, muita coisa vem à tona e a gente percebe que nós estamos carregando aquilo que não precisamos. Preste atenção bem nisso. As árvores crescem em 2 direções. Vocês sabiam que a árvore cresce em 2... Sabias, Manuel, que a árvore cresce em 2 direções? Primeiro ela cresce raízes, depois ela cresce para fora. Então, olhem só, raízes interna e a parte externa. O equilíbrio entre as duas faz a árvore ficar frondosa, acolhedora, linda de se ver. Sabe, quando eu comento, né, fazer do simples um extraordinário, foi o que eu falo do nosso amigo fotógrafo Alphabile, quando eu digo para ele que ele tem essa capacidade de perceber o que é simples e transformar isso no extraordinário. Que nós consigamos fazer tudo isso também através do nosso olhar, através da nossa visão diferenciada. Olhar as coisas de maneira diferente. Porque o que acontece hoje? Infelizmente, a gente está celebrando o quê? Resultados, aparências, né? As flores, a gente celebra as flores. Mas e a seiva? Por que eu não celebro a seiva? Por que a seiva ficou lá guardadinha, escondidinha? Ela deve ser celebrada também. E é aí que eu digo, celebrar a seiva é trazer seiva boa para dentro de nós, como a árvore busca também. E outra, todos essas buscas são importantes. Tanto no verão, no outono, no inverno. Os ciclos nós temos, gente, ninguém escapa aos ciclos da vida. E a dor, ela está lá. Não é que a gente tenha que deixar a dor de lado. Não, a gente tem que ressignificar a dor. A despedida das folhas é a mesma coisa. A gente tem que ter a coragem de deixar ir. Assim como as pessoas. Assim como tudo na vida. Pessoas chegam, pessoas vão.
Situações chegam, situações se resolvem e vão. Não é porque elas se foram que elas deixaram de existir em mim. Mas elas continuam existindo em mim porque eu as ressignifiquei de uma forma que ela não fique me doendo no dia a dia. Claro que tem perdas, tem situações que doem, que a gente fica desesperado. Eu sei disso, eu já contei para vocês, eu escrevi um livro sobre isso. Mas a gente ressignifica, a gente passa por cima, a gente tem uma luz interna que não se apaga, que é a nossa seiva interna. Isso sempre vai estar. E é isso que a gente deixa florescer no tempo certo. E sempre há recomeços, porque os ciclos se repetem. Então, cada vez que você tiver uma alegria, celebre. Cada vez que você tiver uma dor, não fique celebrando, mas entenda que ela é necessária para o seu florescer, para a sua vida ser mais, eu diria assim, ser vivida com mais sabedoria. Porque às vezes a gente precisa se recolher para entender o que é importante para nós naquele momento. Lembra quando eu comentei que quando eu vim semana passada, eu vi uma cerejeira em flor e aquilo me chamou a atenção e ela ficou na minha mente a tarde inteira, até de noite, quando eu dei um start de eu sei o que é isso. Eu preciso falar sobre os ciclos da vida. A gente precisa refletir sobre isso. Então, isso é o que acontece conosco no nosso caminhar. E isso, quando você tem o start de pegar e entender, você permite florescer e frutificar. Todas essas etapas da natureza definem uma árvore, que eu estou falando, a gente falando da cerejeira. Mas todas essas etapas também definem o ser humano. Todas essas etapas contam a nossa história. Todos os ciclos da vida fazem parte da nossa história. E fazer parte da história é acolher cada momento desse de forma prazerosa, mesmo que doa. Mesmo que a gente sinta que aquilo ainda aperta no coração da gente. Mas mesmo assim a gente ressignifica, mesmo assim a gente segue adiante, porque a vida não para. Ela nunca para. Gente, a vida nunca para, ela está sempre em movimento. E é um movimento silencioso, que a gente acorda quando vê já é meio-dia de noite e, passou, e aí, onde é que ficou? Ontem foi, para mim, ontem foi sexta-feira, amanhã já é domingo de novo. Então, o dia está correndo muito e a gente precisa aprender a direcionar nosso olhar para isso, para os ciclos da vida. E aí eu convido vocês a olhar para você internamente e perceber os ciclos da vida que você está passando. Eu gostaria que vocês olhassem e percebessem em quantos momentos da vida você teve a sensação de que nada andava, que estava tudo parado, que a gente não ia para frente e que, nossa, o que eu vou fazer? Parece que não sai do lugar, nada acontece. Ai, que desespero. Mas, calma, é a seiva sendo armazenada. Simplesmente isso. É a árvore sem folhas. O ser humano, quando a vida dá uma parada, é a hora certa para armazenar seiva. E só com seiva armazenada, a árvore floresce, frutifica. Então, nós também temos isso. Essa sensação de que está tudo parado até traz uma angústia, um desespero às vezes. Mas isso faz parte do processo. E os dias passam. E a gente vai seguindo adiante, mesmo achando que nada vai para frente. Porque lá na frente vai chegar uma hora e dizer, nossa, mudou. Mudou. Desculpa. Mudou e eu nem percebi. Nossa, isso era assim, agora... Não. Ai, que maravilha, mudou.
Por quê? Porque eu confiei, porque eu armazenei seiva. E eu insisto, cuidem da seiva que vocês estão armazenando. Cuidem da seiva que vocês estão armazenando. Talvez isso, olhar para essa seiva que está sendo armazenada, seja a grande virada de chave na vida. Seja aquela oportunidade de você fazer a diferença no seu caminhar. Armazenar seiva não significa que a árvore não vai poder dar mais frutos, não vai ter flores, que ela está ali quase morta quando ela está sem folhas. Mas é ali que está o grande segredo. Então, olhar para dentro, a seiva ninguém vê. Olhar para o interno nosso é a grande jogada. Olhar para aquilo que nós estamos escondendo de nós mesmos, às vezes, faz uma grande diferença naquele momento. E aí, eu pergunto para vocês, como vocês estão se sentindo agora? Em que estação do ano você se sente agora? Pense nisso. Analise se a sua vida está parada. Quem sabe o inverno está pedindo um olhar diferente. Se a sua vida está florescendo, celebre, comemore, vibre. E se as folhas estão verdes, desfrute. Desfrute dessa oportunidade de estar em contato com você em pleno vigor. Porque quando a gente chega, eu digo sempre assim, ó, que quando a gente chega no verão, o ciclo, a parte do ciclo das estações, estamos no verão, nós estamos no auge. Nós estamos com a paixão, nós estamos com a alegria, nós estamos com a vida colorida, tudo é muito mais vibrante. Mas lembre-se que é um ciclo. E que mesmo com toda essa vibração, há um trabalho silencioso nos preparando para a próxima estação. Porque nada está parado. Nada está parado. E quanto mais a gente faz essa observação, mais a gente amadurece. E quanto mais a gente amadurece, mais nós organizamos os nossos pensamentos, nós revemos nossas escolhas, nós melhoramos nossas perdas, nós sabemos recomeçar melhor a nossa caminhada. Pense nisso. Essas transformações, no começo, são difíceis. Elas não acontecem imediatamente da noite para o dia, não. Elas são difíceis de a gente ultrapassar. E tem mais. A gente passa os ciclos. Claro que a gente passa rodeado de pessoas. Mas os ciclos da vida, nós os enfrentamos sozinhos. Porque tudo é uma questão de decisão nossa. Enfrentar o inverno, ter a coragem de desapegar, celebrar o florescimento e desfrutar o verão. As 4 estações do ser humano. Esse é o grande processo da vida. E é altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Toda a vida. Sempre lembrando do exemplo da árvore. Ela cresce para os 2 lados. Quanto mais ela cresce para cima, mais raízes fortes ela deve ter. Senão, a gente desmorona. E quantas vezes vem um vento e derruba uma árvore? Então, quantas vezes vem uma situação que procura nos derrubar, que nos traz dúvida, que nos traz noites difíceis, porque quando a gente vai para a cama, que a gente silencia a mente, é a hora onde mais as coisas que são complicadas no nosso dia a dia começam a aparecer. E aí a gente precisa
ressignificar. Quando a gente vai para a cama, a gente lembra das dificuldades, a gente tem mais ansiedade. Por quê? Porque nós levamos todos esses pensamentos para a cama. A gente não confia plenamente no processo. E não confia também que o ciclo nascer, crescer. Eu gosto do verbo idosar, que não existe por aí, mas é assim, o envelhecer saudável e morrer. Nós não temos outra situação. Então, as estações são essas. E isso nós fizemos todos os dias. E as duas coisas certas é que nós passamos por esses ciclos. Nascemos, passamos pelos ciclos, cada vez mais com aprimoramento, com entendimento, com sabedoria, melhorando a nossa sabedoria, fazendo as ressignificações necessárias e morremos. Não tem outra coisa. E aí eu pergunto, quando for o nosso último desfolhar, o que nós vamos levar conosco? O que cada um de nós está fazendo para levar no último desfolhar? A cerejeira ainda tem o seguinte, quando ela desfolha, quando ela cai, tudo fica só os galhinhos, só as ramas. Então, assim, vamos pensar nisso. Vamos analisar que é possível a gente fazer a diferença na nossa vida quando entendemos que na vida tudo é um ciclo, a gente passa por todos eles muitas vezes no mesmo dia e cabe a nós ressignificar cada um desses ciclos para viver melhor. E aí você pode estar me perguntando assim, tá, tudo bem, eu entendi que tem ciclos. E eu faço o quê? Como eu faço para viver isso? Eu trouxe algumas diquinhas super fáceis para vocês hoje. Porque os ciclos vêm e isso não tem como escapar. Porque só escapa quem está morto. Senão, a gente vai passar pelos ciclos. E aí eu digo assim, ó, cada ser humano é um ser em particular. Somos todos iguais na diversidade. Cada um tem a sua história. Cada um tem as suas vivências. Mas existem coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia. E uma delas é você não precisa nem sair de casa. Olhe para um lado, para uma janela e veja o verde ao seu redor. Saiu um estudo na Espanha que diz que as pessoas mais felizes são aquelas que têm a 300 metros da sua casa uma área arborizada. Por que será? Porque a natureza nos dá o exemplo. Porque a natureza, ela nos mostra os ciclos muito fortes. E observar a natureza não é só a árvore, é o nascer do sol, é ouvir o canto dos pássaros, nascer e o pôr do sol, ouvir o canto dos pássaros, observar as nuvens. Essa semana eu tive a oportunidade de ver uma nuvem carregada vindo de chuva na terça-feira, que foi o dia que deu aquele tornado lá no sul. E, gente, aquela nuvem vinha escura, parecia assim, ela se movia com tanta velocidade. E eu fiquei observando da janela, disse, nossa, e aí o que acontece no dia seguinte? O sol. Então, nada é definitivo. Tudo tem seu ciclo. E todas essas informações da natureza é a dica que eu dou para vocês, observe. Eu tenho paciente que às vezes eu digo assim, dá um abraço numa árvore hoje. Hã? Abraça uma árvore. Abraça uma árvore, pede licença, troca energia com ela, porque ela vai te mostrar muita coisa. E a gente pensa que isso é uma brincadeira. Não, isso é real. A árvore e você, entre a árvore e você, há uma troca muito benéfica. Basta você se abrir para receber. Segunda dica. Primeira dica, então, observe a natureza. Seja atento a esses sinais. A segunda dica
é respeite-se. Respeite seu ciclo, não apure, não apresse, não se cobre. Cada um tem seu ciclo. Mesmo que o outro esteja na frente, vá no seu ritmo. Respeite-se. Cuide-se para que o seu ciclo seja realmente respeitado. Só porque, dessa forma, você vai conseguir ser verdadeiro e entender que estação você está vivendo e se preparar para a próxima. Não se compare a ninguém. Seja você quem realmente é. A terceira informação, a terceira dica, preste atenção nas pequenas mudanças que acontecem no dia a dia seu. Sinais de mudança que acontecem. Quando eu comecei na rádio, vocês lembram, o primeiro programa eu dizia assim, ó, hoje eu começo Vida Positiva e isso para mim é um desafio. Lembra disso, Manuel? É um desafio porque aos 66 anos eu estou entrando numa situação nova e me desafio. Hoje eu olho para mim e digo assim, quantos desafios você enfrentou de maio para cá? Quantas tecnologias eu enfrentei e superei e aprendi a fazer de maio para cá? Então, hoje, eu observo as pequenas mudanças que aconteceram na minha vida. E isso é um dos exemplos. Outro exemplo é você ser convidado e não estar com vontade de ir e vai porque se sente obrigado. Não, faça aquilo que o seu coração realmente pede. Se é sim, sim, se quiser ir, vá. E se não quiser, diga que não vai e pronto. Respeite-se e observe essas mudanças do seu comportamento. Não despreze, pelo contrário, parabenize-se. Parabenize-se por deixar isso acontecer na sua vida. E aí eu quero deixar um convite. Rápido. Pega um caderninho, uma folha de papel ou um pedacinho de um bloco de notas ou no celular e responda com sinceridade agora. Em que estação você está vivendo hoje? Simplesmente escreva o que vier, a primeira palavra que vier no seu coração. E depois disso, pergunte o que essa estação está tentando lhe mostrar. O que ela quer dizer para você nesse momento. E não se assuste se a resposta te surpreender. Porque, às vezes, quando a gente para ouvir nós mesmos, silencia a mente um pouco, a gente descobre respostas que a gente nem imaginava que existia dentro da gente. Esse é o grande aprendizado. Essa é a grande sacada da vida. Viver com sabedoria. Aprender a confiar na gente. Aprender a confiar no tempo. Ter a coragem de entender o processo, procurar entender o processo, mesmo quando tudo está em silêncio. Mesmo quando a vida prepara obstáculos. Leve essa mensagem, anote num papel que estação você está vivendo hoje. Que momento é esse? Que momento do ciclo é esse? E depois pergunte, o que é que eu preciso entender com esse ciclo? Essa é a mensagem que eu deixo. E agora a gente vai para aquele momentozinho de relax, da meditação guiada, onde os minutinhos são gotas de, eu diria, não vou usar purpurina, mas vou dizer gotas de pó de ouro. Porque sem baixar
essa mente acelerada, nós não conseguimos alcançar determinadas respostas. A mente fica sempre muito agitada. Então agora eu convido, se possível, você serenar por alguns momentos, acomodar-se na cadeira ou se estiver deitado confortavelmente. Feche os olhos. Se estiver dirigindo, fazendo alguma atividade, simplesmente escute, mas não desvie a sua atenção. Respire profundamente, inspira, solta lentamente. Repete esse processo mais uma vez. Inspira, expira. Faça mais uma vez e perceba que o seu corpo começa a relaxar. Os ombros ficam mais leves. O rosto parece que descansa. E eu quero que você permita que essa tranquilidade ocupe o espaço das preocupações que você possa ter agora. Porque eu quero que você caminhe comigo por um jardim tranquilo, onde o ar é fresco, onde há um perfume trazido pelo vento, onde você caminha sem pressa. Aqui não tem nada para resolver. Não existe nenhum compromisso à sua espera. Apenas este momento. E você olha para frente e percebe uma pequena cerejeira, a mesma que nós conversamos no início desse programa. Caminhe até ela, olhe suas ramas, seus galhos, observe suas flores rosadas delicadas. Talvez você encontre ainda alguns brotos verdes. Mas perceba, a cerejeira está ali. A cerejeira permanece intacta em qualquer situação, em qualquer estação. Ela não deixou de ser cerejeira. Imagine agora você colocando em pensamento as mãos nessa cerejeira. Sinta como ela está ali, pulsante, vibrante. Sinta suas raízes ligadas à terra, mesmo que você não as veja. São elas que sustentam a vida que existe acima. Respire e imagine que, assim como a árvore, você também possui raízes. Suas raízes são feitas de experiências, de aprendizados, de afetos, de fé. Suas raízes são feitas de tudo aquilo que fortaleceu você ao longo da sua vida. Talvez você nem se lembre dessas experiências, mas elas continuam aí guardadas, sustentando quem você é hoje. E nesse momento você vai perceber em que estação você está. Simplesmente se escute e perceba que estação você está. Talvez venha uma lembrança, uma imagem, um sentimento. Acolhe simplesmente isso que surgiu sem julgar, sem mudar, simplesmente sinta. Talvez até você esteja vivendo o verão, então desfrute disso. E se o outono estiver fazendo parte do seu ciclo agora, da sua vida agora, deixe as folhas caírem, desapegue. E talvez alguns ainda estejam na primavera. Então perceba o colorido das flores, o perfume que delas exala e receba com alegria esses novos começos. E a vida continua assim. Às vezes flores,
às vezes galhos secos, às vezes seiva correndo, às vezes simplesmente os tons mais fortes, um colorido mais forte do verão. Respire profundamente ao lado dessa cerejeira e sinta uma luz suave envolvendo a árvore e pouco a pouco também você. Essa luz suave pode ser um tom de rosa clarinho que envolve você e traz paz, traz confiança, traz esperança. Permaneça ali recebendo por uns instantes essa energia da luz rosada. E enquanto respira tranquilamente essa luz rosada, repita mentalmente: eu acolho o tempo que estou vivendo. Eu confio nos ciclos da vida. Tudo tem tempo de amadurecer. Guarde essas palavras no seu coração e leve consigo a serenidade desta cerejeira e também a certeza de que a vida nunca deixa de trabalhar, mesmo quando tudo parece silencioso e nada sair do lugar. Respire profundamente, vá voltando, movimente suas mãos, pés e perceba que está de volta onde você começou a jornada no jardim comigo. Abra os olhos, respire fundo e esteja aberto agora para ouvir a poesia que vocês sabem que eu faço especial para esse programa. Os ciclos da vida. Cada dia traz um ponto final. E muitas vezes carregamos o medo dos encerramentos. Mas os ciclos se fecham para que outros possam nascer. Como portas que se abrem quando outras se fecham em silêncio. É preciso reconhecer os sinais, não insistir onde já não existe continuidade, não permanecer onde a vida já não floresce. E assim como o dia entrega seu lugar à noite, também nós, às vezes, precisamos dar o passo adiante, encerrar um ciclo e permitir que outro comece. Lembre-se que o fim não é vazio, é apenas um começo disfarçado. É a semente silenciosa de um novo caminho que pacientemente nos convida a seguir, a dar o passo adiante. E assim a gente chega ao final de mais um Vida Positiva. Hoje refletimos sobre a natureza, como a natureza nos ensina todos os dias, que a vida é feita de ciclos, de recomeços, tempos de espera, tempos de desfrutar, tempos de sorrir e de vibrar. Quando a gente compreende isso, nós deixamos de lutar contra o tempo e passamos a caminhar com ele. Quando nós entendemos os ciclos da vida, comuns a todos nós, nós deixamos de lutar com o tempo e passamos a caminhar com ele. Há uma enorme diferença. Então, que você acolha a estação que está vivendo com serenidade, sem pressa, sem julgamento, sem medo. Respeita seus processos, valorize os pequenos sinais e confie que todos os períodos, por mais silenciosos que sejam, sempre chegam ao fim. Eu sou a Mara Graff e mais uma vez foi uma alegria enorme estar aqui com vocês para esse momento de reflexão. Cuide-se, respeite seu tempo e permita-se florescer.
Um grande abraço, até o próximo encontro aqui na Rádio Conceição, lembrando sempre que vida positiva é um caminho para ser feliz. Vida positiva, um caminho para ser vida positiva, um caminho para ser feliz.